na minha imagem. Então, Terezinha, bem-vinda. Rita, bem-vinda. Ao longo desse nosso encontro, como da semana passada, a Ellen vai pilotar este encontro de tal maneira que eu não precise, vamos chamar assim, interromper para que eu possa fazer a autorização. A outra coisa, eu não sei se já viram, acho que 4 pessoas acho que já viram, o nosso encontro da semana passada está devidamente postado no endereço onde tem as aulas devidamente gravadas. Outra coisa, para alertar, com a anuência de vocês, como é da lógica deste curso, essas aulas são gravadas e depois colocadas lá para que todos possam visibilizá-la. Eu vou iniciar uma apresentação, como das outras vezes, tá bem? De tal maneira que eu possa ir conversando com vocês, tá bom? Então, todos bem-vindos, bem-vindas. Para aqueles que nos assistiram no outro momento, hoje nós estamos numa quinta-feira, 12 de outubro, às 4 horas da tarde. Bem? Reiterando, este é parte do curso preparatório para professores indígenas e ele objetiva, vamos chamar assim, prepará-las para o concurso da SEDUC neste ano de 2023. As aulas que nós estamos conduzindo aqui são aquelas relativas ao concurso de ensino de ciências da natureza, física, química, biologia, para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Neste pedaço, eu me incumbi de trocar umas figurinhas a respeito de física, e dentro da física, escolhi 1 ou 2 conteúdos, 3, na verdade, que eu acredito que tenha grande convergência, grande possibilidade de cair na prova. No final, é isso. Nós estamos aqui trabalhando com a lógica de prepararmos-nos para ir à prova, ou para ir bem na prova, tá bem? Reitero já o que disse da outra vez, mas reafirmo aqui, eu estou usando como referência para os textos uma publicação da Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp. Neste nosso encontro, nós vamos falar um pouco de energia mecânica. No encontro passado, a gente falou um pouco de vetor, a gente falou um pouco de trabalho de uma força. O fato é que, nas nossas circunstâncias, vão aparecendo os conceitos, mesmo que a gente não tenha tido o tempo necessário para ir abordando, é função da nossa urgência, tá bem? Os números que aparecem aí, por exemplo, identificando esse tópico, né, energia mecânica e sua conservação da energia mecânica, aparece lá naquela publicação como item 9.8, mas eu repito, não se preocupem com estas numerações, porque são herdadas do livro, na verdade, eu estou fazendo print das páginas, e eu não tenho, ou seria muito complicado para mim mexer nestas coisas, tá bem? Então, não se preocupem muito com isso. Então, de imediato, para a gente poder avançar nesse nosso encontro, a ideia da energia, vamos dizer assim, o conceito de energia, como ele é apresentado na física, ele é bastante diferente do que a gente está acostumado a lidar no cotidiano, né? Tá certo? Ele, na verdade, se parece em alguns aspectos, mas não em outros. Quando a gente vai olhar para um alimento e olhar quantas calorias tem naquele alimento, né? Quantas quilocalorias, às vezes preocupado com estar excedendo a nossa ingestão de calorias, né? Ou preocupado com fazer uma dieta no limite, e lá aparece o conceito de energia. É verdade, aquilo é uma energia. Quando você está ingerindo alimento, você está ingerindo energia. Quando eu como um pedaço de pão, eu estou botando para dentro um monte de energia. Não falei por acaso, porque pão é carboidrato e tem bastante energia. E é essa energia que vai me permitir ficar vivo, o meu coração pulsando, a circulação do sangue, meu rim funcionando, me permite andar.
isso tudo faz parte do grande pacote da conservação da energia. Aqui nós vamos falar só de energia mecânica, né? Sei lá, podemos pensar quando a luz acende, como esta que me ilumina, energia elétrica, ela vem de algum lugar. Então, na natureza, uma grande tarefa do homem, sobretudo do homem moderno, industrial, se você quiser assim, é mexer no ciclo é isso mesmo, mexer no ciclo, intervir no ciclo de energia para tirar daí um proveito para uma vida mais... Eu fico com dúvida se devo dizer mais saudável, porque eu não sei se a nossa vida é mais saudável do que fora há 40 anos atrás, mas, em todo caso, com mais variedade de interlocuções e possibilidades e confortos que a energia me permite, tá bem? Aqui, repito, nós vamos falar basicamente de energia mecânica, e a energia mecânica, para nós aqui, vai ter duas vertentes. A energia potencial vem do latim, está associado à posição. A energia potencial é função da posição que o corpo está. Naquela posição, ele tem uma energia. Numa outra posição, ele terá uma outra energia. E uma outra é de velocidade. É a energia cinética também. Essa vem do grego. Kines, com K, KI, é movimento, é velocidade. Então, nós vamos, a partir daqui, falar em energia de quem está numa certa posição e energia de quem tem uma certa velocidade. Esta dupla, vamos chamar assim, esse pacote duplo é o que nós vamos chamar aqui é o que se chama na física de energia mecânica, tá bem? Então, no geral, a gente vai identificar a energia potencial como EP, o P é o minúsculo abaixo, e EC, energia cinética. Para nós, daqui para frente, a energia mecânica de um corpo numa determinada posição é a soma da sua energia potencial, energia mecânica EM, é a soma da sua energia potencial, EP, com a sua energia cinética. Tá bem? Muito bem. Como eu disse para vocês ainda há pouco, a energia que o corpo tem em função de sua posição é o que nós vamos chamar de energia potencial. Como nós vamos ver ao longo desta conversa, existem duas possibilidades de energias de posições, vamos chamar assim. Uma é a energia potencial gravitacional. Quando eu estou falando de gravitação, vocês devem pensar em corpo celeste, para nós, planeta Terra. Então, a energia potencial gravitacional é uma energia associada à posição do corpo em relação ao planeta Terra. Como nós nunca vamos olhar para o planeta Terra como um todo, vamos olhar para a superfície da Terra. Então, a energia potencial gravitacional, repito, é uma energia que o corpo tem porque está numa determinada posição vinculada à superfície da Terra. As posições vinculadas à superfície da Terra nós vamos chamar de altura. Nessa figura que vocês estão vendo aí, aparece uma fruta, provavelmente a fruta que ele quer que nós achemos que está na figura é uma maçã, porque tem uma história que o Isaac Newton, teria descoberto a lei da gravitação quando ele estaria na sua casa de campo, embaixo de uma macieira, e a maçã caiu. E, ao cair, ele teria, aspas, isso é tudo mito, mas é parte da história, tido um insight, uma percepção de que havia uma relação entre o chão, leia-se a terra, e aquele corpo, leia-se a maçã. A maçã estava sendo atraída pela Terra, e daí vem a força gravitacional e por aí afora. Então, repetindo, energia de posição é aquela que um corpo tem porque está numa certa posição. Por ora, nós estamos falando de energia potencial gravitacional, que é a energia que um corpo tem porque ele está numa determinada posição em relação, aspas, à gravidade do planeta, no caso, em relação à Terra, no nosso caso, em relação ao chão. Essa maçã, que está lá no alto da macieira, portanto, a uma altura ali, H,
eu digo que tem uma energia potencial gravitacional. A fórmula que aparece abaixo, EP grave, energia potencial gravitacional, tem 3 parâmetros, se você for olhar bem. M, que é a massa do corpo. Então, quem tem a energia acumulada é aquele corpo. Qual? De massa M. G é a aceleração da gravidade. O seu valor mais exato é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Não vamos nos preocupar com a energia, com a unidade, metros por segundo ao quadrado. A gente não teve tempo de conversar sobre isso e nem acho que vale a pena. Vamos pensar sempre que nós vamos trabalhar no chamado sistema internacional. O que quer dizer isso? Toda vez que tiver uma distância, um comprimento ou uma altura, ela precisa estar em metros. Toda vez que estivermos medindo o tempo, ele deve estar em segundos. Todas as vezes em que eu tiver um corpo, ele deve estar associado a uma massa em quilogramas. Toda vez que tiver uma força, ela deve estar em newtons. Então, se eu estiver trabalhando com estes parâmetros nessas unidades, as coisas vão bem e eu não vou ficar muito preocupado em descrevê-las a cada uma das circunstâncias. Então, eu dizia que um corpo, maçã, numa altura H, no planeta Terra, caracterizado aí pelo G da gravidade e sendo o corpo M, tem a sua energia potencial gravitacional dada por mgh, onde m é a característica do corpo, massa, g é a gravidade, característica do planeta, ok? Se eu tivesse na Lua era diferente, e isso seria a gravidade da Lua. E se eu tivesse em Júpiter, seria a gravidade de Júpiter. Tá bem? E o H é a posição em relação ao planeta, à Terra, em relação à superfície. Tá bom? Com a massa em quilogramas, a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura em metros, a energia assim obtida será dada em joule. Se você lembrar, joule é a mesma unidade do trabalho que a gente conversou na aula passada. Uma questão só para a gente ir vamos mexendo com estes parâmetros. Um vaso de 2 quilos, quilogramas é a massa do vaso. Então, 2 quilos, eu já tenho que saber que isso é a massa do vaso. Está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa que, por sua vez, tem 4,04 metros, 40 centímetros de altura. Sendo a gravidade G 10 metros por segundo ao quadrado, determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e em relação ao solo. Eu fiz aqui uma figurinha grotesca, eu não sei se ela é clara para vocês. Vocês estão vendo a figura inteira? Em princípio, aparece aqui uma mesa, essa coisa horrorosa que quer representar uma mesa. A mesa está a uma distância 0,4 do chão, e o vaso, esta maravilha de vaso verde com esta flor vermelha, está a 1,2 metros da mesa. Então, veja que, quando eu estou falando de posição, energia gravitacional, energia potencial gravitacional, ele está me perguntando quanto é a energia deste corpo em relação à mesa e quanto é a energia do corpo, deixa eu ver, em relação... Determine a energia potencial em relação à mesa... a energia do vaso em relação à mesa e a energia do vaso em relação ao chão. Então, o vaso não muda, é o mesmo M. O planeta é o mesmo, portanto, a gravidade é a mesma. Muda a posição relativa. O vaso não sai do lugar, mas em relação à mesa, ele tem uma altura de 1,2. E em relação ao chão, ele tem 1,2 mais 0,4. Tá bem? Se vocês não conseguiram ver a figura, vocês me avisem. A solução deste problema fica assim. Como eu havia dito anteriormente, a massa do corpo do vaso, 2 quilogramas. Aqui é HVM, ele está dizendo altura H do vaso em relação à mesa. 1,2. Tá certo, né?
em relação à mesa, 1,2. Altura da mesa em relação ao solo, é isto aqui, 0,4. Tá bem? Portanto, a altura do vaso em relação ao solo, 1,2, mais 0,4 é o 1,6. Ok? Gravidade 10, portanto, a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa é a massa do vaso, a gravidade, vezes a altura do vaso sobre a mesa, que é o que está identificado na linha abaixo. 2 é a massa do vaso, 10 é a gravidade, 1,2 é a altura. Então, fica 20 vezes 1,2, 24. Tá bem? E a energia potencial gravitacional do vaso em relação ao solo é o mesmo raciocínio. Massa 2, o ponto é multiplicação, né? 2 vezes 10 a gravidade, vezes a altura do vaso em relação ao solo. Relembrando, a altura do vaso em relação ao solo, 1,6. 1,2 até a mesa, mais 0,4. Tá bem? E aí esse produto vai dar 20 vezes 1,6, 32. Essas são as respostas. Aqui foi um exercício numérico, não havia alternativas. Nós estamos só exercitando a equação e nos familiarizando com algumas unidades que talvez não nos fossem familiares. Eu disse a vocês que a energia potencial ela é função da posição que o corpo está. Eu disse a vocês que a energia potencial gravitacional ela é função da posição que o corpo se encontra em relação gravitacional ao planeta, em relação ao chão. Existe uma outra energia potencial, portanto, de posição. Chama-se energia potencial elástica. Toda vez que eu tenho uma mola deformada, então, a mola tem um determinado comprimento, se eu a estico, eu acumulo energia, ou se eu a comprimo, eu acumulo energia. É bom vocês perceberem que uma mola, numa determinada posição, ela não se modifica esticando nem comprimindo sozinha. É preciso que eu aplique uma força para fazer um alongamento ou aplique uma força para fazer uma compressão. Quando eu estou fazendo esse esforço, esticando a mola ou comprimindo a mola, eu estou transferindo energia para a mola. E aí eu direi que a mola acumulou energia quando está comprimida, ou acumulou energia quando ela está distendida. Na situação normal, natural, ela não tem energia. Então, a primeira frase lá em cima diz: a energia potencial elástica está associada à deformação de um sistema elástico. É um nome elegante para dizer de uma mola, tá bem? O sistema é o corpo, massa mola, o que interessa é a mola. Por exemplo, uma novidade. A gente já viu isso no nosso encontro de trabalho da semana passada. A mola é caracterizada por um valor que é a constante elástica. Ela dá uma medida da dificuldade de mudar a posição original da mola. Então, quanto maior for a constante elástica, mais difícil é para eu esticar a mola, mais difícil é para eu comprimir a mola. Vocês estão vendo que cada coisa tem sua característica. Quando eu falo de energia gravitacional, eu entro com o V, porque a energia gravitacional naquele planeta. Quando eu falo de energia de mola, eu entro com um valor que identifica a mola, que é a sua constante. Quem tem a energia potencial gravitacional é o corpo de massa M, gravitacional, quando ele está naquela altura. Aqui quem tem a energia é a mola, não o corpo. A mola que vai transferir energia para o corpo. Tá bem? Na terceira linha lá em cima, vocês veem que tem um problema de impressão, ele imprimiu 2 vezes ΔX. ΔX aqui é o que ele está chamando de mudança, variação do comprimento da mola. Ou esticando, ou comprimindo. Neste caso, importante, tanto faz comprimir de 0,2 ou estender de 0,2,
é absolutamente idêntico para a mola, ela acumula a mesma energia. Então, isso não muda, o que interessa é a deformação, não muda para a compressão nem para o alongamento, tá bem? Então, a figura você tem representada uma mola presa numa parede, a mola está na posição A, e a posição A aqui já aparece como sendo uma posição da mola comprimida. A posição 0, O, é um 0. Essa posição O é a posição da mola no seu comprimento natural. Então, o que foi feito aí foi uma compressão ΔX, e aí, então, eu tenho uma força elástica disponível para mim. Quando vocês estiverem trabalhando com uma mola, a energia potencial de posição armazenada pela mola é dada por a fórmula de baixo. EP elástica, energia potencial elástica. K ΔX ao quadrado sobre 2. Lembrando que a energia é de posição. O que aparece aí como posição? O ΔX. Qual é a posição em relação à sua referência de equilíbrio? A referência de equilíbrio, para mim, na gravitação, é a superfície da Terra. A referência de nível, ou de posição, melhor seria, para a mola, é na sua posição natural, sem compressão, sem distensão. Então, K é uma energia da mola, portanto, a mola está representada por K, e é de posição, que está representada pelo ΔX. O 2 é função dos cálculos que eu preciso fazer para chegar nisso, tá bem? Nós vamos pular este pedaço. Vocês têm que acreditar em mim. Um pequeno exercício de aplicação. Uma mola é deslocada 10 centímetros da sua posição de equilíbrio. Então, equilíbrio é o 0. 10 centímetros é a deformação. Veja que ele não está falando nem se é compressão ou alongamento. Tanto faz. Sendo a constante da mola 50 newtons por metro, determine a energia potencial elástica associada à mola em razão dessa deformação. Eu vou voltar um slide. É a simples aplicação dessa equação. A energia armazenada na mola é a mola, K, vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. No entanto, esse exercício está aqui basicamente para isso, tem um pequeno detalhe que às vezes pode alterar e te levar a uma resposta errada. Aqui não tem alternativa, digo ABCD de resposta, mas numa circunstância dessa pode te levar a uma resposta errada. Para eu usar aquela equação, e pensando que a resposta vai estar em Newton vezes metro, é preciso, Newton vezes metro, Newton por metro vezes metro, é preciso que a constante elástica esteja em Newton e metro e que a deformação esteja também em metro. Volto para aquele quarteto, né? Distância tem que ser em metro, tempo tem que ser em segundo, massa tem que ser em quilo, força tem que ser em Newton, tá bem? Aqui eu tenho uma distância dada em centímetros. Então, eu preciso, para poder resolver esse problema, nas unidades adequadas, na minha primeira preocupação, é transformar a distância de centímetros para metros. Vamos ver como aparece isso. Então, a solução. X é 10 centímetros, que significa 0,1 metro. Nós vamos fazer aqui a transformação ao contrário. 1 metro tem 100 centímetros, né? Então, de 1 metro para centímetro, eu desloco a vírgula 2 casas para a direita. 1, desloco uma casa 10, mais uma casa 100. E o contrário, tá bem? O contrário, de centímetro para metro, eu vou deslocar as mesmas 2 casas para a esquerda. Então, 10 desloco, uma casa fica 1, outra casa fica 0,1. Tá bem? Então, 10 centímetros, que é 0,1 metro.
A constante da mola está dada em Newton por metro, portanto, as unidades estão todas corretas. Daqui para frente é fazer a conta. Tá bem? Então, repito, mais do que aplicar a fórmula aqui, o que nós estamos preocupados neste momento é a adequação das unidades. Eu volto a repetir, distância em metro, tempo em segundos. Não teve tempo ainda, mas vai aparecer em algum momento. Massa em quilogramas, forças em Newton. Aí é aplicar a equação. EPEL quer dizer energia potencial elástica, Kx2 sobre 2. 50 é o K, vezes 0,1 ao quadrado, dividido por 2. Tá bem? Então, você vai fazer essa conta, 0,1 vezes 0,1 vai dar 0,01. A hora que você multiplicar isto por 50, vai dar 0,5, dividido por 2,25. Tá bem? Vocês terão tempo para depois mexer um pouco nisso, ver como é que estão as suas, vamos chamar assim, performances e agilidades para fazer contas com números decimais. Isto vão aparecer daqui para frente, né? Sobretudo ao quadrado e à raiz quadrada. Falamos disso já já. Eu disse a vocês que nós tínhamos 2 tipos de energia mecânicas, energias mecânicas, né? Quando eu como o pão, aquilo é energia, mas não é energia mecânica, é uma energia química. Então, é uma energia química que eu levo para o meu organismo vai quebrar as partículas, as moléculas, e vai transformar numa energia de funcionamento para o meu corpo, sei lá, quebrar não sei o quê para transformar em açúcar. Isso vocês devem saber melhor que eu, e estão vendo, eu acho, nas aulas de ciências da natureza, biologia, que tem as meninas de lá de Goiás, que eu acho que estão acompanhando vocês. Eu dizia, temos energia potencial mecânica, energia potencial de posição, potencial é de posição, energia potencial de posição gravitacional em relação ao planeta, e energia potencial de posição em relação ao deslocamento da mola. E a outra era energia cinética, kines, do grego movimento, velocidade. A energia cinética é a energia que um corpo tem porque ele tem velocidade. Um corpo com velocidade tem energia cinética. Veja a equação. mv2 sobre 2. Vamos deixar os números de lado, porque não vou apresentar como é que eu chego nesta equação. Mas eu disse para você, o corpo tem energia cinética se ele tem velocidade. Ele quem? O corpo, aqui representado pela massa E. E se ele tem velocidade, aqui representado pela velocidade V. Tá bom? Ainda que esteja representada ali a força V como um vetor, o que está correto, a energia é um conceito escalar. Só estou relembrando nossas conversas da semana passada, o que é escalar, o que é vetorial. Tá bem? O cálculo da energia, a energia potencial elástica, gravitacional, a energia cinética, a energia mecânica, tudo isso são grandezas escalares, portanto, definidas só por um número. Tá bem? Então, energia de movimento de um corpo é ele, o corpo, representado pela massa, vezes sua velocidade ao quadrado, dividido por 2. Só para a gente fazer um pequeno exercício. Qual é a energia cinética de um carro com massa 1.200 quilos? Opa, já fico tranquilo. Quilograma é a massa no sistema internacional. E ele tem uma velocidade de 50 metros por segundo. Opa, também fiquei bem tranquilo. Lembra que eu falei? O nosso quarteto do sistema internacional? Distância em metro, tá aí. E tempo em segundo. A velocidade é metros por segundo. Tá ok. Massa em quilogramas. Então, está tudo no sistema internacional. Então, não preciso me preocupar. Ixi, Maria. 1,5 ponto vezes 10 à quinta. Aqui está só para a gente brincar um pouco com esses números grandes que, às vezes, vão aparecer na forma das chamadas potências de 10. Então, é uma simples aplicação da equação mv ao quadrado sobre 2. A massa M, 1.200, nós já conferimos, as unidades estão todas corretas, tá bem? Estão todas corretas. Então, mv ao quadrado sobre 2. M, massa 1.200 quilos, velocidade 50 metros por segundo ao quadrado,
Isso vai dar 1.200 vezes 2.500. 2.500 é 50 vezes 50. E a hora que você multiplica 1.200 por 2.500, vai dar esse numerão aí embaixo. O numerão embaixo, se eu não estou errado, é 1.500.000. Na física, é muito comum números muito grandes, como esse, ou muito pequenos, 0,00001, as respostas serem transformadas em potência de 10. O que é que isso? O que significa isso? O que é que eu faço? Eu vou trazer a vírgula, se é 1.500.000, a vírgula está lá no fim do último zero. Eu vou fazer a vírgula andar até que o número seja da unidade. Então, eu tenho aí 1.500.000, tá bem? Se eu mudo uma vírgula, eu fico com 150.000. Se eu mudo outra vírgula, eu fico com 1.500. Se eu mudo outra vírgula, estou andando a vírgula para a esquerda, fico com 150. Se eu mudo outra vírgula, eu fico com 15. 15 é dezenas, 150 é centena, 1.500 é milhar. Então, nada disso me interessa. Então, eu vou andando até ficar 1. Nesse caso, é 1,5. E vou transformar isso numa potência de 10. Então, este numerão, 1.500.000, é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 elevado... Qual é a potência? A potência do 10 é tantas... A potência é tão grande quanto as casas que a minha vírgula andou. Então, de 1.500.000 até chegar em 1,5, a minha vírgula anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, é 1,5 vezes 10 à sexta. Comecem a se habituar com estes números, que eles podem aparecer em dados momentos. Tá bem? Até aqui foi um aquecimento. Então, se você está aí meio com sono, feriado... Ah, não, feriado, 4 horas da tarde. Ah, muito bom. Agora é a hora de tomar um café, podemos parar um minutinho, jogar uma água na cara, porque o que vai cair é isso. O que vai cair... Veja, se você for olhar a nossa aula, acho que é a primeira, eu falei assim, eu vou tratar aqui uns assuntos que eu acho que vai cair. Agora eu estou afirmando, isso vai cair. Então, a partir de hoje, de agora, tudo o que eu fiz antes era uma preparação para poder tratar disso, ok? Então, esta aula de hoje e na nossa próxima aula, vamos estar fazendo bastante exercício de conservação da energia mecânica, que certamente cairá, junto com conservação da quantidade de movimento. Esses são temas para o nosso próximo encontro, tá bom? Então, eu já sei que tem energia mecânica na forma de posição e energia mecânica na forma de velocidade. Eu sei que a energia mecânica de posição pode ser de posição gravitacional, altura, e elástica, compressão ou elongamento de uma mola. Tá bem? Respirando, ok. Vamos lá. Princípio da conservação da energia mecânica. O princípio da conservação da energia mecânica é que a energia se conserva. Uai, eu já escutei isso. Sabe onde você já escutou? Uma coisa super parecida. Princípio de Lavoisier da química. A matéria se conserva. Numa reação química, a quantidade de reagentes, portanto, a massa dos reagentes, é igual à massa dos produtos. Eu sei lá, misturo não sei o que com não sei o que, dá uma terceira coisa com uma quarta. Não são as mesmas coisas. Isso é uma reação química, né? Eu altero as combinações, viram outra substância. No entanto, a massa total é a mesma. É o princípio da conservação da massa química, Lavoisier. Nós vamos ter vários... A física corre atrás sempre de identificar princípios de conservação. Tá bem? O grande instrumento, ou um dos grandes instrumentos, talvez, o grande instrumento da física é a matemática. Mas, eu chamo assim, as grandes sínteses da física estão nas conservações, nas leis das conservações. Conservação da carga elétrica, conservação da energia, conservação da quantidade de movimento. Nós vamos falar aqui de conservação da energia. Nos nossos sistemas, daqui para frente,
toda a física do ensino médio e do começo de um curso superior de graduação de física ou de engenharia, nós trabalhamos com sistemas conservativos, em que não há perda de energia. A gente sempre vai dizer assim, numa situação ideal, sem atrito, nenhum corpo anda sem atrito. Quando eu estou andando com o meu carro, eu preciso do atrito para o carro funcionar e para parar. Quando um corpo está deslocado em cima do chão ou da mesa, ele também tem atrito. Mas sempre a gente vai desprezar. Não é que não existe o atrito, é que nós vamos considerar que os valores do atrito são muito pequenos. Eu vou contar a verdade. Para eu considerar o atrito, que seria uma circunstância variável, eu teria que, enquanto o atrito é variável, usar outras grandezas matemáticas. E a gente não vai fazer isso aqui, e isso não acredito que seja pedido no teu exame, tá bom? Então, os sistemas com os quais nós trabalharemos serão sistemas ideais. Não tem atrito gastando energia. Quando eu jogo um corpo e ele cai, há uma resistência do ar. O ar dificulta a queda do corpo, né? E isso dificulta, quer dizer, gasta energia. Nossos sistemas também serão conservativos, como se o ar não estivesse gastando energia. Então, quando não houver o que nós estamos chamando aqui de forças dissipativas, repito, esta é a circunstância que nós trabalharemos daqui para frente o tempo inteiro. A energia se conserva. Qual energia? A energia mecânica. Então, a soma em qualquer circunstância, em qualquer ponto de um sistema que não há perda de energia, não há dissipação, isso quer dizer, não tem atrito, não tem resistência do ar, a soma de energias potenciais. Por que eu estou falando potencial? Porque pode ser potenciais. Porque pode ser potencial gravitacional, potencial elástico. Mas a cinética sempre permanece constante. Então, a soma de energia potencial mais a energia cinética sempre será constante, porque nós não trabalharemos com sistemas dissipativos. Vamos ao que interessa, é como isso aparece nos exercícios. Primeira, uma bola de massa 0,5 quilos... Opa, já fiquei contente aqui. Entendeu por que eu fiquei contente? 0,5 quilos, já está no sistema internacional. Eu não sei no que vem depois. Não sei o que lá, 2 metros. Opa, já está no sistema internacional. Está entendendo? Isso já simplifica a minha vida. Então, uma bola com 0,5 quilos desce um plano horizontal de 2 metros de altura até atingir uma parede. Com base nisso, calcule a velocidade aproximadamente. Entendeu por que o aproximadamente? Eu achei estranho. Aí eu dei uma olhada aqui, um olho no peixe e um olho no gato. Um olho no texto e um olho... Olha as respostas. 2,8, 3, 4, entendeu por que o aproximadamente, né? Não vai dar a conta exata. Então, com base nisso, calcule a velocidade aproximada antes da colisão. Bom, primeira coisa, eu pensei muito se eu ia manter este problema para vocês ou não, porque ele está mal formulado, está mal escrito. Mas eu resolvi mantê-lo porque, às vezes, acontece isso. Não dá para você ficar pensando, imaginando que a redação da questão, né, a escrita da questão, seja sempre bem clara, sempre bem objetiva, não tenha nenhum equívoco. Aqui ela é, eu acho, mal formulada. Eu, particularmente, acho que essa questão está mal formulada. Ela diz assim, não sei se isso fica pior, a luz na minha cara e ilumina o... Só um minuto. Acho que assim não é ruim. Veja o que ele está dizendo, como é o objeto da minha implicância. Uma bola de 0,5 desce um plano horizontal. Ora, se o plano é horizontal, ela não desce nem sobe, é horizontal. Ela está andando no plano horizontal. Tá bem? Ela está andando no plano horizontal. Desce um plano horizontal de 2 metros de altura. Estou achando que ele está querendo dizer aqui, está numa altura de 2 metros, que nem a mesa lá era 0,4, até atingir a parede. Então, eu estou imaginando que essa parede é no chão. Porque se a parede não for no chão, ele continua
na mesma altura. Então, é uma questão muito mal formulada. Como o que ele está me dizendo? Ele está me dando uma informação de altura, metros, e está perguntando velocidade. Aquilo que aqui eu consigo enquadrar, que relaciona metros, distância, altura, não é metros, é altura, que é dada em metros. Altura com velocidade é só o tema da conservação da energia. Mas aqui, eu repito, precisaria estar muito iluminado para poder perceber este equívoco da questão. Veja o que é que eu estou exigindo de você. Estou exigindo que você resolva a questão que está mal formulada. Então, a primeira coisa, você tem que adivinhar o que é que o examinador aqui quis dizer. Ah, mas isso não vai acontecer, não, de jeito nenhum. Não tenho certeza. Em todo caso, fiquem atentos para estas coisas, tá bem? Qual foi a minha lógica? Ele está falando de um corpo que tem massa, está falando de uma altura. Ele fala altura, ele não fala 2 metros, ele fala 2 metros de altura. Ele está falando de uma altura e está falando de uma velocidade. A circunstância em que eu consigo juntar estas grandezas, altura, velocidade e um corpo de massa, é o teorema da conservação da energia mecânica. Tá bom? Mas, repito, ele está muito mal formulado. Então, aqui está a solução. Calcularemos a velocidade da bola antes da colisão por meio da fórmula da conservação da energia mecânica. Veja o que ele está querendo dizer, antes da colisão. Porque ele está supondo que a bola vai bater. Quando a bola bate na parede, aí tudo muda, tá bem? Provavelmente ela bate e volta. Então, nós estamos calculando um micromilésimo de uma fração antes de bater. É isso que nós estamos calculando. Então, conservação de energia fica energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois. Quer dizer, energia mecânica em 2 pontos. O que nós estamos chamando de antes é quando ela tem posição bem definida. E a depois é aquela em que ela tem velocidade bem definida. Nas condições deste problema, né, ele está numa altura, ele não está dizendo isso, mas nós estamos supondo que ela está caindo. Então, lá no alto, ok? Lá no alto, ela não tem velocidade, mas tem altura. E quando ela chega na parede para bater, não é parede, é chão. Se ela está caindo, é chão. Então, ela não tem mais altura e tem velocidade. Então, habituem-se com esta equação. Energia mecânica num determinado momento é igual a energia mecânica noutro momento. Um momento que nós estamos chamando de antes é a energia mecânica quando ela está lá na mesa. E a energia mecânica depois, que é o segundo momento, é quando ela está prestes para bater no chão. Tá bem? Ok? Então, no primeiro caso, lá em cima da mesa, ela não tem energia cinética, só tem altura, que é potencial. E depois, como ela está num microlésimo para bater, não tem mais altura, só tem velocidade. Então, o segundo momento, que aqui está sendo chamado de depois, é quando ela está chegando no chão. Tem cinética e não tem potencial. Nessa circunstância, a energia de posição num momento se transformará em energia de velocidade no outro momento. A energia de posição potencial gravitacional é mgh, ok? mgh. E a energia de velocidade mv2 sobre 2. Aí ele faz substituir. M é 0,5 kg, G é 10. Ah, não sei se ele deu a gravidade. Ixi, não deu, hein? Não se preocupe. Toda vez que você estiver fazendo uma prova dessa e que não aparece o valor da gravidade, pode assumir como sendo gravidade no planeta Terra 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bem? Habitue-se a isso. Então, M0,5, 10 que não foi dado, eu estou assumindo. 2 é a altura. Igual cinética, M0,5, velocidade ao quadrado sobre 2. Então, o produto do lado de cá é 0,5 vezes 10, dá 5 vezes 2, dá 10. E do outro lado, 0,5 V2 sobre 2. Aí você vai fazer o produto em cruz, né? Não sei se você resolve assim.
10 vezes 2 dá 20, é igual a 0,5 vezes V2. Mudou o lado da equação, se uma coisa é igual a outra é igual a uma, né? Só virou o lado da equação. Então, V2 é 20 sobre 0,5. Não sei como é que você faria esta conta. Eu multiplicaria por 10 em cima e embaixo, vezes 10 na fração, né? 20 vezes 10 dá 200, 0,5 vezes 10 dá 5. 200 dividido por 5 dá 40. E, cara, V ao quadrado é 40. Aí eu tenho que fazer a raiz de 40. Eu gostaria de poder ver a cara de vocês para eu lhes perguntar, quem aqui sabe fazer raiz quadrada? Eu confesso que não sei. Já não sei mais fazer raiz quadrada. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para responder isso? Raiz de 40. Raiz de 40. Deixa eu ver as alternativas para me salvar. Quem poderá me salvar? Chapolin Colorado? Não. Quem poderá me salvar aqui são as alternativas. Raiz de 40. O que é raiz de 40? É descobrir qual o número vezes ele mesmo que dá 40. Então, eu sei, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 5 ao quadrado dá 25, 6 ao quadrado dá 36. Vocês estão me acompanhando, né? 6 ao quadrado é 6 vezes 6. E 7 ao quadrado é 49. Veja qual é o meu dilema. Eu tenho que saber qual é a raiz de 40. Se eu sei que 36, a raiz é 6, porque 6 vezes 6 dá 36, então deve ser 6 e algum pouquinho. E não chega a ser 7, porque 7 seria 49. Então, 40 é alguma coisa que é mais do que 6, a raiz de 40 é mais do que 6 e menos do que 7. Não sei se vocês estão entendendo o que eu fiz. Eu estou olhando para as alternativas. É isso? Não, essa é uma outra questão, desculpe. É essa. Eu estou olhando para as alternativas e tentando identificar nas alternativas qual é a raiz de 40, porque eu não sei fazer raiz de 40. Então, volto a repetir. Eu sei que o número perto, ou os números perto, ali são 36, que dá raiz 6, e 49, cuja raiz é 7. Então, 40 é alguma coisa entre 6 e 7. O único número que aí aparece entre 6 e 7 é a alternativa E. Então, é essa que eu iria chutar. Estão entendendo? Eu não sei a raiz. O que eu mantive este problema é para que vocês comecem a desenvolver mecanismos para usar as alternativas, porque tua prova terá alternativas, para usar alternativas para chegar na resposta. Eu não sei fazer raiz quadrada, é possível que saiba a raiz quadrada, mas eu não preciso saber fazer raiz quadrada. Eu vou brincar com as alternativas. Se você não tivesse feito isso, podia fazer outra coisa mais trabalhosa. Fazer 2,8 vezes 2,8, 3,7 vezes 3,7, até você chegar 6,32, pertinho de 40. Tá bom? Então, aqui foi só para a gente fazer um primeiro exercício e se habituando a usar as respostas como as alternativas como mecanismo para chegar na resposta. Tá bom? Muito bem. Um novo problema. Qual a altura máxima atingida por um atleta? Vocês estão me acompanhando? Dá um sinal sonoro, eu estou falando muito rápido, estão sendo compreensíveis, está numa velocidade boa, dá para a gente continuar? Alguém dá um sinal de som aí para mim, ok? Está tudo ok, professor. Beleza, obrigado. Então, nova questão. Qual a altura máxima atingida por um atleta no salto com vara? Estamos falando de competição, né? Salto com vara. Sendo que este atleta consegue converter 80% da sua energia cinética em potencial gravitacional. Opa, tem uma novidade aqui. É interessante porque eu acabei de fazer um discurso em torno da conservação da energia e realmente, a menos que o problema fale explicitamente, como aqui, nós admitiremos sempre que está havendo conservação de energia.
Mas aqui ele diz com toda clareza, olha, pessoal, não tem conservação de energia, ele perde uma parte. Quanto ele perde? Ele perde 80% da energia. Então, ele tem energia cinética, ele já está falando, tá bem? Ele tem energia cinética, ele vem correndo, e essa energia cinética vai se transformar em altura, potencial gravitacional. A figura que ele está se referindo é essa. Na primeira etapa, ele tem velocidade, tá bem? Nesta hora, você vê que a vara com a qual ele pula, ela trava, tem um obstáculo lá na frente, e ela encurva. Para encurvar a vara, é preciso energia. Então, por que o sistema não se conserva? Porque parte da energia vai ser usada para deformar a vara. Ele enverga a vara, e é esta envergadura da vara que vai jogá-lo para cima. Terceira etapa. E aí, a altura máxima que ele atinge, e depois volta a cair no colchão. Tá bem? Vamos chamar assim, esta é a dinâmica de um salto com vara, salto em altura com vara. Então, ele quer saber qual é a altura máxima que este atleta vai conseguir, sendo que só 80% da sua energia cinética vai se transformar em gravitacional. Ele já está dando aqui a dica, né? É cinética transformando em gravitacional, é movimento transformando em altura. Sendo que ele corre a uma velocidade de 10 metros por segundo antes de fixar a vara no chão. Considere a aceleração da gravidade como sendo 10 metros segundo ao quadrado. Está escrito ruim aí, a impressão está errada. Seria 10 metros barra, como a velocidade, barra segundo ao quadrado. E esse 2 seria um exponencial uma potência, né, do S. S ao quadrado, tá bom? Mais uma vez, a gente tem que operar com isso. Ah, você acha que vai ter... Não sei se vai ter coisa errada, não sei se vai ter coisa mal informada, não sei se vai ter questão mal formulada, mas nós não vamos parar por causa disso, pelo amor de Deus. Nenhuma resposta em branco. Esse foi há 2 aulas atrás, no nosso primeiro encontro, eu insisti nisso. Nenhuma resposta em branco. Tá bem? Primeira coisa, não é conservação total de energia. Vamos ver como nós vamos tratar disso. Segunda coisa, as unidades. A velocidade em metros por segundo, distância em metro, tempo em segundo. A aceleração da gravidade é metro segundo. Está errado ali, mas é metro segundo, então parece que está tudo certo aqui. Tá bem? A figura é essa. Se eu fosse trabalhar com a conservação da energia, eu diria, energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. E, neste caso, a energia cinética mais a potencial antes se transformaria na cinética mais a potencial depois. No entanto, lembrando que no primeiro caso, antes do salto, ele não tem altura, portanto, só tem cinética. E depois do salto, nós estamos querendo lá na altura máxima. A altura máxima é onde ele para de subir e começa a descer. Ele não tem velocidade, só tem altura. Então, qual foi, vamos chamar assim, o pequeno ajuste que aqui foi feito? A primeira equação da sequência de equações, depois da frase, antes teremos apenas energia cinética, já que o atleta está correndo, e depois teremos só energia potencial, já que eu estou lá no ponto máximo. No entanto, veja o que ele está fazendo aí, embora ele não escreve. Eu não vou usar toda a energia cinética para se transformar em potencial. Esse é o grande aviso do problema. Assim, só 80% da energia cinética se transforma em potencial. Então, aí eu tenho conservação. Qual é a conservação? 80% da cinética se transformará em potencial. Está claro que não é uma aplicação, vamos chamar assim, completa da conservação de energia. É uma aplicação já tomando como a aproximação o fato de que parte da energia não se conservará. Já sei. Eu estou pegando aquilo que se conserva. O que é que se conserva? 80% da cinética. Então aí está certo. O que se conserva é 80% da cinética que vai ser transformada em potencial. Tá bem? A frase
matemática embaixo, né? 80% antes, quer dizer, 80% da energia cinética antes é igual à energia potencial depois. Depois quer dizer lá no ponto alto, no ponto máximo, quando a velocidade é zero. Tá bem? Aí é só substituindo. 80% é 80% é 80 dividido por 100. 80% vezes a energia cinética antes. E, gente, agora eu fiquei atrapalhado. Sempre que eu estou aqui olhando, eu voltei para o enunciado. Qual a altura máxima atingida por um atleta com 80% da energia? Não falou quanto é a massa do atleta. Agora que eu fui ver aqui na equação, M não tem a massa do atleta. Ixi, será que isso será um problema? Vamos ver. Então, voltando para a equação, 80% é 80 dividido por 100, vezes energia cinética quando ele está correndo. Massa do atleta, velocidade do atleta dividido por 2. Velocidade do atleta ao quadrado. Energia potencial no ponto máximo. Depois aqui não é bom. É no ponto máximo, que é quando ele não tem velocidade. M, G, que é a gravidade, H vezes a altura. H é a altura que eu quero. No geral é isso, né? Quando eu tenho uma equação, eu resolvo o problema de uma incógnita. A questão que o problema me propõe é chegar na altura, H. Eu não sei a massa, mas se você olhar, a massa é a mesma dos dois lados. É o mesmo corpo que tem cinética virando potencial, dele corpo. Então, a massa, repito, qualquer que ela seja, eu vou poder cancelar. É como se eu dividisse, é como se não, é matematicamente isso que eu vou fazer. Dividir os dois lados da equação por M. Quem é M? Não sei, mas eu vou dividir por M. Que é esse, não é que eu não sei quem é M, eu sei que M é a massa, eu não sei quanto é M. Mas qualquer que seja a massa, eu divido por M o primeiro membro da equação e divido por M o segundo membro da equação. Então, simplesmente soma, como você faz, né? Corta M com M. Então, a equação, eu estou lendo agora, a primeira, segunda, terceira linha matemática ficou 80 sobre 100, 80%, vezes M64, M vezes 64 sobre 2, é a velocidade 8 ao quadrado, vezes M vezes 10 vezes H. Na linha de baixo, já sem o M, que foi cancelado. Então, 80 sobre 100, 64 sobre 2, eu vou fazer esse produto, igual a 10H. Resolve esses números aí. Eu não sei você, mas vocês. Quando eu tenho uma operação como essa, 80 sobre 100 vezes 64 sobre 2, antes de eu fazer qualquer produto, eu vou dividindo. Então, 80 sobre 100, eu já corto um zero em cima e corto embaixo, dá 8 sobre 10. 8 sobre 10 eu simplifico por 2, dá 4 sobre 5. Tá bem? Bom, 64 sobre 2, eu vou dividir aí, dá 32. Tá entendendo? Eu divido tudo antes para que eu tenha números menores quando tiver que fazer a operação de multiplicação, o produto. E aí, então, dá este número, 25,6 sobre 10, 2,56, que é a resposta alternativa B. Tá bem? Mais um problema. Daqui para frente, isso é que é importante, fazermos problemas variados. Então, nós fizemos um problema em que a velocidade vira altura, depois nós vamos fazer problema em que a altura vira velocidade, depois vamos fazer problema em que a mola se comprime e vai por aí afora. Tem que se habituar com esse tipo, tem que ganhar segurança para fazer problemas dessa natureza. Que você vai ver, todos são mais ou menos parecidos. O que vai precisar na hora é você identificá-lo como um problema que você deve tratar com a conservação da energia. Questão seguinte. Um carrinho de massa 50 quilos
é empurrado num plano horizontal com velocidade 10 metros por segundo até atingir uma mola que se deforma 4 metros. Ó, tudo bom, hein? Deu tudo bom, como se diz aqui na minha rua. 50 quilos é a massa no sistema internacional. Velocidade, metros por segundo, é aquele de sempre, né? Metro, segundo, metros. Só um pequeno senão. Muito dificilmente vocês terão... Esse aqui é problema de mãe para filho. Nem isso, é de vó para neto, que é mais generoso ainda. Nunca vocês vão ter, numa situação real, uma mola deformando 4 metros. De deformação, não é o tamanho da mola. Uma mola vai distender ou comprimir 10, 20 centímetros, 15, quando muito. Então, o que significa que você vai ter que fazer as transformações para metros. Aqui é generoso, tá bem? Então, ele tem 50 quilos, está numa horizontal, velocidade 10, e ao atingir a mola, ele comprime a mola. Ele comprime a mola de 4 metros. Eu não sei se vocês veem a figura inteira, me deem sinal sonoro para me dizer se estão vendo, e eu espero que ela seja suficientemente clara. Então, eu tenho aqui uma mesa horizontal, o carrinho que tem uma velocidade vetorial V, aqui para você, da minha direita para a tua esquerda. Não sei se você vê assim ou se você vê ao contrário. Bom, daqui para lá. Então, nesta direção, neste sentido. E você tem aqui a mola, tá bem? Ele tem velocidade e aqui está a mola. Quando ele atinge a mola, ele começa a comprimir-la. Fisicamente, o que está acontecendo? A energia cinética do carrinho vai se transformando em energia potencial da mola. A mola vai se comprimindo, até que tem o comprimento, a compressão máxima. Nessa hora, o carrinho para. Como é que eu sei que para? Bom, se não parou, ele continua comprimindo. Portanto, ainda não chegou na compressão máxima. Está claro? A máxima compressão da mola é quando ele... Tá certo. A máxima compressão da mola é quando ele para. O que vai acontecer daí para frente, em situações de sistema conservativo, como nós estamos vendo aqui, o que vai acontecer daí para frente é que, quando comprimiu, a mola vai transformar agora a sua energia elástica acumulada e empurra o carrinho de volta. E ele deve voltar agora só com velocidade no sentido contrário, né? Veja que energia é vetorial. Então, tanto faz para lá ou para cá, o valor é o mesmo. Tá bom? Então, a circunstância que eu tenho é, se um carrinho com velocidade V, ao atingir a mola, comprime a mola de 4 metros. Repito, isso aqui é coisa de vó para neto. Então, conservação da energia, já que eu não tenho nada que dissipe energia. Vou aplicar o teorema da conservação da energia. Aí está. Calcularemos a... Desculpe. Ele quer a constante da mola, né? Desculpe, eu me perdi. Eu não fui lá no final. Calcule qual é a constante elástica da mola. Então, a situação é de conservação da energia. Conservação da energia antes é igual a depois. O que é esse antes? A conservação da energia antes do carrinho chegar na mola é igual à conservação depois. O que é que ele está chamando de depois? É o ponto da máxima compressão. Quando toda a energia do carrinho, da velocidade cinética do carrinho, se transformou em energia potencial elástica da mola. Tá bom? É isso que é o antes e depois. Antes do carrinho bater na mola, e o depois é quando o carrinho comprimiu a mola ao máximo. Então, a mesma jogada de sempre. Energia cinética mais potencial antes é igual a cinética mais potencial depois. No primeiro momento, neste daqui, a mola não está nem comprimida, nem distendida, elongada, portanto, não tem potencial elástica. E aqui, como foi a deformação máxima, o carrinho parou, portanto, não tem velocidade. Tá bom? Então, isso dá a energia cinética, eu já estou pulando a frase, antes teremos apenas cinética e depois só...
estou lá para a fase. Antes eu tenho energia cinética igual a potencial elástica depois. Qual é a cinética? mv2 sobre 2 e a potencial elástica kx2 sobre 2. Repetindo, como é um problema de avó, a massa é 50, a velocidade do carrinho é 10. Isso? Eu me perdi. Massa 50, velocidade 10, deformação 4. Então, vamos lá. Massa 50. Tem alguma coisa errada nesse problema aí, né? 10 ao quadrado dá 100. Ah, agora que eu estou vendo, gente. Sabe que eu fui lá procurar? Porque está escrito assim, EC antes igual EPEL depois. MV2 sobre 2, KX2 sobre 2. Aí eu fui na linha de baixo, dá 50 vezes 100. E não tenho 2 sobre 2. E eu estava procurando, fui lá, onde que está esse 2? Aí eu olhei. Eu olhei do outro lado, que era KX2 sobre 2, também não tenho 2. O que ele fez? Cortou, né? O que seria, matematicamente, ele pegou essa equação, multiplicou o primeiro membro por 2 e multiplicou o segundo membro por 2. Ao fazer isso, você cancela, né? O denominador 2. É como se você estivesse cancelando o denominador 2. Então, fica só MV2 igual a KX2. É isso? Quanto é a deformação? Estou achando que tem coisa errada nesse problema. Ó, e tem mesmo. A deformação da mola é 4 metros. Então, vamos lá. MV2, 50 vezes 10 ao quadrado, Kx2 sobre 2. X2 sobre 2. A deformação é 4, então deveria ser 4 ao quadrado. Ou eu estou falando alguma bobagem? 50 vezes 10 ao quadrado é 100, e o outro lado é 4 vezes x2. A deformação é de 4 metros, seria 4 ao quadrado. Daria 5.000 dividido por 16, e não por 4. Está errado isso daí. Só me permita que eu vou fazer aqui uma conta. Eu não sei fazer mais conta de dividir, só para a gente ir mais rápido. Então, 5.000 dividido por 16, desculpe, 5.000 dividido por 16 dá 312. Vamos ver se isso tem como alternativa. Não tem alternativa. Então, tem alguma coisa errada neste problema. Não tem alternativa. Isto está feito errado, eu vou conferir depois, mas, por enquanto, não sei se estão me acompanhando, é Kx2, a deformação da... Isso só daria certo se a deformação da mola fosse 2 metros. Então, fica aí, vamos chamar assim, a observação de atenção, tá bem? Confira depois juntos, eu vou fazer também, você faz, mas, em princípio, esse número está errado, a formulação da equação está certa, mas não está a deformação da mola está errada. Tá bem? Então, fica esse alerta aí. Mais um problema. Eu peço um pouquinho de paciência, vamos fazer mais 2 problemas e eu... Que maçada, hein? Maior feriado e nós aqui. Não, tá bom. Mas vamos lá. Não chega a garantir a entrada no céu, mas quase garante a entrada no concurso da SEDUC para professor indígena. Vamos lá. Outra questão. Esta é uma questão bastante, vamos chamar, comum, o seu formato, montanha-russa. Vamos supor um carrinho de montanha-russa. Isso é do meu tempo, em que tinha muitos parques, aí você era montanha-russa, aquela coisa de carrinho que sobe e desce. Tá bem? Vamos supor que um carrinho de montanha-russa esteja parado a uma altura igual a 10 metros em relação do solo. Então, está lá no alto 10. Calcule a velocidade do carrinho em unidades do Sistema Internacional,
ao passar pelo ponto mais baixo da montanha-russa, despreze as resistências e adote a massa do carrinho igual a 200 quilogramas. Veja aí, ele também não falou, mas eu vou dizer para vocês, se precisar, acho que vai, a gravidade nós vamos adotar 10. Tá bem? Então, primeira observação em relação às unidades. Primeira, a altura está em metros. Tá, ó, bom. A massa está dada em quilos. Tá bom? Tá bom, quilos. Tá bem? E eu vou adotar a gravidade como sendo 10 metros por segundo. A circunstância proposta pelo problema é essa, né? Eu tenho um carrinho que está parado, atenção, parado, lá no alto da montanha-russa, que tem 10 metros de altura. Aí ele desce. Então, ao descer, ele perde altura, portanto, perde potencial gravitacional. No entanto, ao mesmo tempo em que ele perde altura, ele ganha velocidade, cada vez ele anda mais rápido. De tal maneira que, quando ele chega aqui no ponto baixo, ou no ponto mais baixo, que é no solo, né, na minha referência, ele não tem mais altura. O que ocorreu? Toda a energia foi transformada em energia cinética, em velocidade. Numa montanha-russa normal mesmo, o que iria acontecer é que, a partir daqui, ele sobe de novo. Ok? Numa situação ideal, idealíssima, ele subiria de novo à mesma altura, 10 metros. Mas como não há conservação plena de energia, porque tem atrito das rodas do carrinho, atrito do carrinho com os trilhos, então o que vai acontecer é que toda a energia daqui vira cinética. Perdeu um pouquinho. Quando ele for subir, continua perdendo. Então, ele não chegará de novo à mesma altura 10. Então, numa montanha-russa, a próxima subida é menor que 10, e a próxima subida vai ser menor do que a anterior e assim por diante, porque, de fato, há perda de energia. Embora aqui a gente vai considerar conservação da energia. Tá bom? Nessas condições, toda a energia de altura aqui vira energia de velocidade aqui. Porque aqui ele não tem velocidade, portanto não tem cinética, e aqui ele não tem altura, portanto não tem potencial. Tá bem? Habitue-se com esta figura ou com variações desta figura, que isto vai aparecer. Ixi, Maria, estão vendo as alternativas? Chatésimas, hein? Bom, vamos lá ver. Não sei fazer raiz quadrada. Estou preocupado. Vamos lá. Mais uma vez. Agora aqui está equacionado melhor. A energia no ponto mais alto é igual à energia no ponto mais baixo. Energia mecânica, né? Como não tem mola, não tem elástica, só tem gravitacional. Então, é a energia cinética no ponto mais alto, mais a potencial no ponto mais alto, igual a cinética no ponto mais baixo, mais a potencial gravitacional no ponto mais baixo. Lembrando, lá no ponto alto, ele nasce com velocidade zero. Então, fica M200 vezes zero. Essa fração dá zero. Tá bem? Igual mgh, massa M200, 10 é a gravitação, tá bem? Ele não falou nada, ele não deu e não falou nada, mas adotou 10. É isso que vai acontecer sempre nos nossos problemas. Vezes a altura, 10. Problema super razoável, tudo 0, 0, 0. Do outro lado, M200, V ao quadrado é o que eu quero, sobre 2. V mais a potencial gravitacional. mgh, como ele está no chão, o H é 0, então aquilo lá dá 0. Então fica... sabe uma coisa? Se ele não tivesse dado a massa, você resolveria o problema do mesmo jeito. Lembra um problema anterior que a gente resolveu ainda hoje? Como a massa é a mesma dos dois lados, né, eu posso cancelar a massa. Aliás, é o que vai acontecer aqui. 200 de um lado, posso cancelar com 200 do outro. De qualquer maneira, feita a conta, vai dar 200 vezes 10 vezes 10 igual a 200 V ao quadrado sobre 2. Aqui, veja que ele faz a conta 200 dividido por 2 dá 100. E aí, do outro lado, ele vai dividir tudo por 100, dá 200. A velocidade ao quadrado dá 200. A velocidade ao quadrado dá 200.
Eu preciso saber a velocidade, é a raiz de 200. Meu Deus do céu, raiz de 200. Eu não sei fazer raiz quadrada. Deixa eu ver se eu olho para as alternativas, elas me ajudam. 200. Ah, aqui dá para fazer, hein? Ó. 1,4, sei lá. Vamos pensar que é 2. 2 vezes 2 dá 4. Não dá 200. 28 ao quadrado. Vamos pensar 30. 30 vezes 30 daria 900. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu tenho que arrumar um número vezes ele mesmo que dê perto de 200. Eu não vou pegar 1,4 vezes 1,4, mas você pode fazer isso. Eu estou pegando 2. 2 vezes 2 dá 4. Eu estou pegando 28 vezes 28, eu peguei 30. 30 vezes 30 dá 900, dá muito mais. 40 vezes 40 dá 1.600. Aqui, 5, vou pegar 6. 6 vezes 6, 36. Então, nenhum deles dá 14. Faz 14 vezes 14 e você vai ver, então, que o 14 vezes 14 dá perto de 200. Estão entendendo o que eu falei? Quer dizer, mais do que eu falei. O que eu fiz é exatamente o problema anterior. Um dos anteriores. Eu não sei fazer raiz quadrada. E não vou aprender daqui até lá. E também não quero aprender. Eu queria saber, mas também não quero gastar o tempo aprendendo. Então, quando você chegar nessa circunstância, repito o que já disse, a tua prova terá alternativas. Então, se você chegar numa circunstância como essa, você vai usar as alternativas para identificar qual é a resposta certa. Não fazendo a raiz quadrada do número que você tem, mas fazendo o quadrado das possíveis respostas e chegar mais próximo naquilo que você tem. Lembre-se que eu disse que nós íamos tentar aqui encontrar meios de responder perguntas de forma correta, mesmo não sabendo qual era a resposta. Eu não sei fazer quadrado, desculpe, raiz quadrada, então eu não sei a resposta, mas eu vou usar critérios para, aspas, chutar. E, neste caso, o critério é usar as possíveis respostas para chegar na alternativa certa. Tá bom? Estamos caminhando para o final. Este é o nosso último problema. 17h30, é isso que nós vamos acabar. Uma bolinha de massa M está... Quando ele fala bolinha de massa M, ele já está me dando uma dica de que ele não vai dizer quanto é essa massa. Ah, não, é o que ele quer. Ah, vamos lá. Uma bolinha de massa M está conectada a uma mola de constante elástica 100 newtons por metro. Por enquanto, tudo bem. Newton, lembra? O quarteto para mim. Distância em metro, tempo em segundo, massa em quilos, quilogramas, e força em newton. Então, uma bolinha de massa M, que eu não sei quanto é, está conectada a uma mola de constante 100 newton por metro. É isso mesmo, tá bom. Quando solta, ela, a bolinha, se movimenta com velocidade 15 metros por segundo. Também tudo no Sistema Internacional. Sabendo que a elongação da mola após a bolinha se soltar é de 0,9 metros, 0,9 metros é 90 centímetros. Né? Isso também já é muito. Mas veja que ele já foi camarada, ele já te deu no Sistema Internacional e pede qual é a massa da bolinha. Esse também é um problema mal formulado, mas, em todo caso, o que ele está propondo é isso. Né? Então, eu tenho uma bolinha de massa M, que é o que era essa bolinha, nem sei se é bolinha, parece até um ovo, né? Mas esse negócio verde que você está vendo aí quer ser uma bolinha. Aqui você tem a massa, desculpe, a mola, que está totalmente comprimida. Tá bem? Então, quando eu comprimi essa mola, ela absorveu energia de posição elástica, energia potencial elástica. Quando eu soltar a mola, o que vai acontecer? A mola tende a recuperar sua posição original, que é nem elongada, nem comprimida. Então, ao tentar recuperar sua posição original, ela vai jogar a bolinha para cima. Enquanto ela estiver comprimida, ela vai se espichando, até que ela chega na sua posição natural. Na sua posição natural, a bolinha se solta, tá bem? Por enquanto aqui, a bolinha está sendo empurrada pelo contato da mola com a bolinha.
Quando chega na elongação máxima, desculpe, na elongação máxima não, aqui é a compressão máxima. Quando chega na elongação natural, a bolinha se solta da mola. A energia potencial elástica aqui vai sendo transformada em energia cinética da mola, porque a mola vai empurrando a bolinha. Este empurrar a bolinha significa transferir para a bolinha sua energia. Que energia? A energia acumulada na mola se transforma em energia de movimento da bolinha. E aqui a bolinha sai com uma velocidade para cima. Tá bem? Esta velocidade é de 15 metros por segundo. Esta deformação da mola é o do 0,9. Tá bem? Sabendo que a elongação da mola, depois que a bolinha se solta, e quando é que a bolinha se solta? É isso que ele não está dizendo. A bolinha se solta quando ela recupera a sua forma original. Então, no começo, a mola está comprimida de 0,9. Trata-se de um problema em que a energia potencial elástica vai sendo gradativamente transformada em energia cinética, energia de movimento do corpo. Tá bem? Tem uns números chatos aí, né? Vamos ver o que vai ser. Então, a mesma coisa. Energia antes, outra vez, princípio da conservação da energia. Energia antes igual a energia depois. O que é antes? Antes é o momento em que a mola está toda comprimida. E o depois, o momento A. O momento B é quando a mola recupera a sua forma original e a bolinha vai ser lançada. Então, a energia aqui igual a energia aqui. Energia aqui é a potencial elástica e aqui é a cinética do corpo, que é o que está escrito isso. Energia potencial elástica antes, que é quando a mola está comprimida. Eu estou lendo, depois das 3 linhas descritas, eu estou para a frase matemática. EPEL antes é igual EC depois. Né? Então, a energia elástica, quando a mola está comprimida, é Kx2 sobre 2. E a energia cinética do corpo, da bolinha, é mv2 sobre 2. Agora sim. Ele cancelou os dois doises. Não sei se eu devo dizer assim, né? Plural de dois é doises. Acho que não, né? Tá bom. Então, ele cancelou 2 de um lado e 2 do outro. Fica Kx2 igual a mv2. A constante da mola é 100. A deformação original da mola é 0,9, que vai ser elevado ao quadrado. A massa é o que eu quero. E a velocidade é 15. 15 ao quadrado dá 225. Então, 81 é igual a 225m. Ele mudou de lado, né? A equação. 81 é igual a m225, virou. m225 é igual a 81, passou para baixo. Não está muito certo falar passou para baixo, mas, em todo caso, é 81 sobre 225. Ixi, Maria, eu nem sei se eu sei dividir, viu? Raiz quadrada eu sei que eu não sei fazer. Divisão eu tenho dúvida se eu sei dividir. Mas vamos olhar para as alternativas, é o de sempre. Deixa eu ver. Alternativa E, fora. Tá certo? Veja a alternativa E. A massa da bolinha é 1. Certamente, 81 sobre 225 não dá 1. Tá certo? Já E está fora. 0,36. 0, vamos ver lá. 81. Estou fazendo aqui uma conta. 80, eu fico pensando por aproximação. Eu não sei como você resolve isso, se você resolveria mesmo, né? Eu pensaria assim, 225, 8, eu vou pegar a tabuada 80 em cima, né? Vou tentar relacionar o 8 com 80, 80 com 225 lá embaixo, né? 80. A tabuada do 8 é assim para mim, ou do 80, se você quiser. 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24. Então, 200, se for 80, 240. Então, o número de baixo, 225, é um pouco menos do que 3 vezes o número de cima. Isso quer dizer que o número de cima, 81,
é 1/3 do número de baixo. E isso me leva, 1/3 é 0,3, né? 0,33, a esta alternativa. Vocês poderiam fazer o contrário também. Eu teria feito isso. Uma alternativa é dividir. Outra alternativa é pegar as respostas e fazer cada uma delas. A sorte é que a primeira já ia dar certo. Tá bem? Você fazer embaixo 225 vezes este número, 0,36, vai dar 81. Aí, no caso, é fazer a conta. Volto a repetir, fazer a conta. 81 por 200 seria 810, estou aumentando um zero, né? Dividido por 225, então já fica um 0, né? E aí, 8 por 2 dá 3. Então, acho que não teria muita dificuldade em chegar no 0,36. Qualquer dos outros números estaria muito longe, né? Fazer a conta já ajudaria. Tá bom? São 17h33. Eu quero ir acabando por aqui, mas eu vou voltar. Eu quero fechar isso, eu quero ver a carinha de vocês ainda, ou que vocês vejam a minha, né? Então, eu quero desejar um bom feriado. Ah, miserável, maldito. Um bom feriado com a promessa de uma lista de exercícios. Deixa eu dizer do que é que eu estou falando. Vou voltar. Devo ter interrompido. Saio daqui e estou na sala. Suponho que vocês me vejam. Tá bem? Estou com a Anitta e Terezinha ainda. A minha intenção, Rita saiu, a minha intenção é que ao longo desta semana, eu deva, estou me comprometendo a fazer isso, mandar uma lista de exercícios para vocês. Exercício devidamente corrigido, que é para vocês se habituarem, tá bem? E eu tenho um aviso, uma comunicação importante, é uma pena que está todo mundo saindo, mas eu vou colocar o aviso lá no nosso grupo, é que, assim, a próxima aula está marcada originalmente para a próxima semana, dia 19, às 19h30. Por uma circunstância particularíssima, eu não vou poder cumprir este horário. Eu vou dar uma mancada, aqui constrangido, eu digo isso para vocês. Então, eu não vou poder dar aula na próxima quinta, e eu pretendo repor esta aula acrescentando uma aula lá no final. Eu tinha no calendário original proposto uma aula para a próxima quinta e uma outra aula em seguida, né? Como eu não vou dar aula na próxima quinta, eu vou dar aula lá na outra, que é 19h26, e ainda depois mais uma aula, tá bem? De qualquer maneira, eu comunico a cada um de vocês pelas nossas vias, pelo nosso WhatsApp. Bom? Bom final de feriado. A gente vai se falando no WhatsApp. Por favor, avise os colegas. Eu vou avisar, mas se vocês puderem nas interlocuções entre vocês, que não teremos aula na semana que vem, e eu vou repor uma aula acrescentando ao que eu já tinha proposto anteriormente. Tá certo? Vou mandar a lista de exercícios. E a Ellen, que está aqui conosco, que aparece com o nome de Sabrina, com a foto da Sabrina, ela vai colocar, na sequência, ela vai colocar à disposição este vídeo, tá bem? Então, boa tarde, quase noite para vocês, obrigado pela paciência, a gente vai se encontrando por aí nos nossos próximos tópicos. Na semana que vem, vamos falar sobre trabalho e energia cinética, para depois falarmos de conservação da quantidade de movimento. E aí estamos fechando este pacote. Tá bom? Ellen, super obrigado. Meninas que ficaram até aqui, obrigado. Anitta, Terezinha, Mel, que já saiu. Bom final de feriado.